Olá, boa tarde. A morte de um empregado constitui um dos meios de extinção automática do contrato individual de trabalho. Quando isso acontece, herdeiros ou dependentes podem resgatar os benefícios acumulados pelo trabalhador após a sua morte. Esse é apenas um dos destaques do dia. Confira agora os demais. Atos antidemocráticos. Com autorização da Justiça, a Polícia Federal cumpre 38 mandados judiciais para identificar participantes. A Operação Lesa Pátria se torna permanente, com atualizações periódicas do número de mandados judiciais expedidos, pessoas capturadas e foragidas. Dia Internacional do Restaurador. O trabalho realizado por esses profissionais para recuperar os objetos depredados pelos vândalos que invadiram o STF. E ainda, a presidente do Supremo, ministra Rosa Weber, recebe hoje representantes dos povos indígenas. A Polícia Federal, com autorização da Justiça, realizou hoje a terceira fase da Operação Lesa Pátria, para identificar participantes dos ataques do dia 8 de janeiro. Os policiais cumprem mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão em 5 estados e no Distrito Federal. 5 pessoas foram presas até o momento. Ao todo, estão sendo cumpridos 11 mandados de prisão preventiva e 27 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal. Mandados de busca e apreensão: 1 em Santa Catarina, 4 no Distrito Federal, 9 no Rio de Janeiro, 1 no Paraná, 8 no Espírito Santo e 4 em Minas Gerais. Os mandados de prisão: 1 em Santa Catarina, 2 no Distrito Federal, 1 no Rio de Janeiro, 1 no Paraná, 4 no Espírito Santo e 2 em Minas Gerais. Entre os presos, Maria de Fátima Mendonça Jacinto Souza, conhecida como Dona Fátima de Tubarão. Ela foi presa hoje em Santa Catarina. Maria de Fátima aparece em um dos vídeos virais dos invasores dos 3 poderes. Os fatos investigados constituem, em tese, os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido. As investigações continuam em curso e a Operação Lesa Pátria se torna permanente, com atualizações periódicas do número de mandados judiciais expedidos, pessoas capturadas e foragidas. A justiça jamais será intimidada. Essa é uma das mensagens do terceiro vídeo da campanha Democracia Inabalada, divulgado hoje pelo Supremo Tribunal Federal. A campanha é uma iniciativa em resposta aos atos de vandalismo praticados em 8 de janeiro. O jogador Neymar será intimado a prestar depoimento como testemunha numa operação que investiga um grupo suspeito de agiotagem, lavagem de dinheiro e receptação de joias e pedras preciosas no Distrito Federal. A operação realizada hoje prendeu 3 pessoas, apreendeu carros de luxo e bloqueou 16 milhões de reais em contas bancárias. Segundo as investigações, o grupo tinha um cassino clandestino e praticava agiotagem contra os jogadores que se endividavam. O dinheiro arrecadado com os crimes e com a receptação de joias e pedras preciosas era lavado em contas de 6 empresas de fachada. Ainda segundo as investigações, Neymar teria recebido 2 joias de um alvo da operação. O jogador não é investigado. O Supremo Tribunal Federal deverá decidir se aceita a denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República contra a deputada federal Carla Zambelli, do PL de São Paulo. Se a acusação for aceita, a parlamentar será ré por porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal com uso de arma de fogo.
A denúncia apresentada pela vice-procuradora-geral da República, Lindora Araújo, se refere a um atrito que a deputada teve com o apoiador do presidente Lula em outubro do ano passado. Ao discutir com o militante em São Paulo, a deputada sacou a arma e perseguiu o homem. Na denúncia, a vice-procuradora-geral da República afirma que, apesar de ter porte de arma para defesa pessoal, a deputada não tem autorização para o uso ostensivo do armamento e para constranger a liberdade do interlocutor e fazer com que ele se desculpe dos seus posicionamentos políticos. A denúncia pede que o STF condene a deputada a multa de R$100 mil por danos morais coletivos e cancele o porte de arma da parlamentar. Em nota, Carla Zambelli reafirmou que reagiu a uma agressão e que vai apresentar defesa e provar que foi a verdadeira vítima no episódio. O relator do inquérito no STF é o ministro Gilmar Mendes. O Superior Tribunal de Justiça concedeu liberdade a condenado por tráfico que foi torturado por policiais para confessar o crime. O vice-presidente do STJ, ministro Og Fernandes, no exercício da presidência, deferiu pedido de liminar em habeas corpus para conceder liberdade a um homem condenado por tráfico de drogas que teria confessado o crime após sofrer tortura dos policiais militares. De acordo com os autos, os policiais agrediram o suspeito tanto para obter a confissão quanto para encontrar o local em que as drogas estavam escondidas. Segundo o homem, os agentes desferiram vários socos na abordagem e também aplicaram descargas elétricas em suas partes íntimas com a pistola de choque taser. O laudo pericial juntado ao processo indica lesões físicas compatíveis com o relato do acusado. Mas o Tribunal de Justiça de Mato Grosso manteve condenação à pena de 5 anos e 10 meses por tráfico de entorpecentes. No STJ, o ministro Og Fernandes destacou que a sentença e o acórdão do Tribunal de Justiça do Mato Grosso reconheceram que as provas coletadas resultaram de tortura policial, um crime equiparado a hediondo. Na decisão, o ministro destacou que a manutenção da condenação pelas instâncias ordinárias, baseada na teoria da fonte independente, não é razoável. Og Fernandes explicou ser impossível separar das demais provas a conduta de policiais que praticaram tortura. O ministro também determinou o envio dos autos para o Ministério Público Federal para que seja apurada a possível ocorrência de crime praticado pelos policiais. A concessão de liberdade vale até o julgamento do mérito do habeas corpus na 5ª turma, sob relatoria do ministro Reinaldo Soares da Fonseca. A seguir, uma reportagem sobre os direitos dos herdeiros e dependentes de um trabalhador que morreu. Os detalhes em instantes. Você sabia que os dependentes ou herdeiros de um funcionário falecido têm direitos trabalhistas previstos na lei que devem ser respeitados? Pois é, o que você acompanha agora na reportagem de Carolina Chaves. Em uma situação de morte do provedor de uma família, seja pai, mãe ou responsável, os herdeiros e ou os dependentes têm direitos sobre os benefícios deixados pelo trabalhador, seja com carteira assinada, quem trabalhou como pessoa jurídica ou servidor público. A morte do empregado constitui um dos meios de extinção automática do contrato individual de trabalho. Para o cálculo das verbas rescisórias, considera a rescisão do contrato de trabalho como um pedido de demissão sem aviso prévio. Os valores não recebidos em vida pelo empregado serão pagos em cotas iguais aos dependentes ou sucessores previstos na lei. Entre as verbas devidas aos beneficiários estão o saldo de salários, férias e 13º proporcional. Antes do recebimento, é importante que o herdeiro notifique e envie para a empresa a certidão de óbito do trabalhador, para que possam realizar o processo demissional, o cálculo da rescisão e pagamento de valores.
Para sacar o valor depositado de FGTS do familiar falecido, pode ir até a agência da Caixa com documento de identidade, declaração de dependentes emitida pelo INSS, ou no caso de um servidor público municipal, estadual ou autarquias, será necessária a emissão de declaração de dependentes de Instituto de Previdência daquele órgão, ou ainda, declaração de dependentes habilitados para recebimento de pensão fornecida pelo órgão pagador da pensão custeada pelo regime único. Ainda sobre esse assunto, a repórter Carolina Chaves conversou com o advogado Alexandre Laranjeira. Vamos acompanhar. Eu começo perguntando quais são os benefícios dos herdeiros ou dependentes do trabalhador CLT. Os direitos do empregado falecido são equivalentes a uma rescisão sem justo motivo. Apesar disso, os herdeiros ou os dependentes não fazem jus à multa de 40% do FGTS e aviso prévio, mas tem direito aos seguintes direitos: saldo de salário, 13º, férias, sendo que o 13º e as férias serão acrescidos de um terço constitucional. Também fazem jus ao salário família e ao saque do FGTS. Agora, doutor, quais os procedimentos que os futuros beneficiários devem fazer para ter acesso às verbas rescisórias do trabalhador que faleceu? Ocorrendo o falecimento, os herdeiros ou os dependentes devem procurar a empresa e informar o falecimento. Nessa oportunidade, devem encaminhar a cópia da certidão de óbito e a certidão de inexistência de dependentes junto à Previdência Social. Havendo dependentes, estes dependentes serão habilitados para que a empresa realize o pagamento diretamente a eles, no prazo de 10 dias. Destacando que, não havendo dependentes, habilitam-se os herdeiros. Neste caso, a forma de recebimento é diversa. A empresa deve ingressar com uma ação de consignação em pagamento, depositando em juízo as verbas rescisórias, também no prazo de 10 dias. Destacando que esses herdeiros só terão direito ao dinheiro no final da ação. Agora, doutor, um dos direitos do trabalhador diante do falecimento de um ente querido é a licença óbito. Até que grau de parentesco esse direito pode ser usufruído? Então, depende. Para os empregados regidos pela CLT, o prazo de concessão da licença óbito é de 2 dias, em caso de parentes próximos, como, por exemplo, pais, filhos, irmãos, avós e enteado. Já no caso do servidor público e comissionados, o prazo é de 8 e 3 dias. 8 dias para ascendentes e descendentes, né? E de 3 dias para parentes como tios, avós, bisavós e primos de primeiro grau. E o tempo de afastamento do trabalho é o mesmo para diferentes graus de parentesco? Então, conforme exposto, né? Nesse caso, no caso do seletista, é de 2 dias, né? Para parentes que são parentes tidos como próximos, como pais, filhos, irmãos, enteados, né? Já no caso do servidor público e comissionado, é de 8 dias para parentes próximos e de 3 dias para parentes de segundo grau. Agora, doutor, é necessário apresentar o atestado de óbito para ter direito à licença? E quando a licença óbito ela começa a contar? No caso do
dos empregados regidos pela CLT, a lei não estabelece a apresentação da certidão de óbito junto ao empregador. Entretanto, as empresas podem sim requerer como regra a apresentação da certidão de óbito. Já no caso dos servidores públicos e comissionados, é de praxe a apresentação da certidão de óbito e também de documento que comprove o parentesco, né, junto ao RH, né, acompanhado da ciência da chefia imediato e rúbrica no verso do formulário, no prazo de 48 horas a partir da falta, destacando a falta em ambos os casos será abonada, será remunerada. Ok, doutor Alexandre, muito obrigada mais uma vez pela participação aqui na TV Justiça. Eu que agradeço, foi um prazer e muito obrigado, um ótimo dia. Veja a seguir, presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, recebe hoje representantes dos povos indígenas. As informações já já. O interventor federal na Segurança Pública do Distrito Federal, secretário executivo do Ministério da Segurança, da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Capelli, ele divulgou hoje o relatório com as informações sobre a invasão e depredação na sede dos três poderes. Quem traz mais informações e conversa com a gente ao vivo agora é a repórter Fernanda Porto. Olá, Fernanda, muito boa tarde para você. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde a todos que nos acompanham. A apresentação do relatório começou há pouco no Centro Integrado de Operações de Brasília. O conteúdo traz detalhes sobre a atuação da polícia diante do alerta dos atos antidemocráticos que ocorreram no dia 8 de janeiro. Segundo a investigação, todas as ocorrências sobre a bomba no Aeroporto Internacional de Brasília e ainda ameaça de ataques aos prédios dos três poderes passaram pelo acampamento ilegal em frente ao QG do Exército. Também foi apurado que no dia 6 de janeiro, o então secretário de Segurança Pública, Anderson Torres, recebeu relatório da inteligência da polícia informando o risco de ameaça concreta e que não houve plano operacional da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal sobre o alerta. E esse ponto, o interventor destacou que chamou bastante a atenção dele durante as investigações. Também agora, na coletiva de imprensa que acontece nesse momento, foi apresentado o futuro secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Sandro Avelar. O conteúdo do relatório também indica que o comando da PM do Distrito Federal não convocou efetivo suficiente diante do alerta e apenas determinou que as tropas ficassem sob aviso, mas não de prontidão. Também diz que por parte do Departamento Operacional da Polícia, eles não passaram informações às tropas para as ordens de serviço necessárias no dia que aconteceu os ataques antidemocráticos. E ainda fala também sobre como funcionava a disseminação e organização dos discursos de ódio dentro dos acampamentos ilegais. Rafaela. Ok, Fernanda, muito obrigada pelas suas informações mais uma vez. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, se reúne hoje com novos ministros de governo. Desta vez, Rosa Weber se encontra com Sônia Guajajara, dos povos indígenas, e Silvio Almeida, dos direitos humanos. A ministra também terá audiência com integrantes da articulação dos povos indígenas do Brasil. A agenda marca a primeira visita de Sônia Guajajara ao Supremo Tribunal Federal como ministra dos povos indígenas. Nos encontros devem ser discutidos, entre outros assuntos, a situação das comunidades Yanomami em Roraima. Esta semana, Guajajara já informou que a pasta vai iniciar a aplicação do plano determinado pelo Supremo Tribunal Federal para a retirada de invasores das terras indígenas. Desde 2020, o STF proferiu diversas decisões determinando a união
União e a entidades federais uma série de providências nas comunidades Yanomami. Entre as medidas estão a execução de um plano de expulsão de garimpeiros e madeireiros e a adoção imediata de ações de proteção à vida, à saúde e à segurança das populações indígenas. Segundo informações que constam nos processos, as ações do governo federal até dezembro do ano passado não seguiram o que foi determinado pelo Supremo. A Corte identificou o descumprimento das decisões judiciais e encontrou indícios de que foram prestadas informações falsas à Justiça, que já estão sendo apuradas. O Ministério Público Federal entrou com ação na Justiça do Rio de Janeiro para garantir a segurança da comunidade indígena conhecida como Aldeia Rio Pequeno, em Paraty. A ação pede que o governo do estado tome as providências para pôr fim à escalada de violência na região. Na última segunda-feira, um homem invadiu a aldeia e ameaçou os indígenas. O Ministério Público pede ainda que o Estado seja obrigado a capacitar e a treinar as forças de segurança em Angra dos Reis e Paraty para lidar com questões específicas relacionadas ao povo guarani. Agora vamos mudar de assunto. Uma empregada dispensada por indisciplina, ela perdeu o direito a férias e 13º salário. A decisão é da 8ª turma do Tribunal Superior do Trabalho. A 8ª turma do TST absolveu a empresa de telecomunicações Parque Brasil, do interior do Rio Grande do Sul, da condenação de pagar parcelas trabalhistas a uma controladora de acesso, demitida por justa causa. De acordo com os ministros, não há previsão legal para a concessão do pagamento do 13º proporcional, pleiteado pela empregada, quando o fim do contrato de emprego ocorre por justo motivo. Na reclamação trabalhista, a empregada alegou que pretendia reverter a justa causa devido a um histórico de indisciplina, que, segundo ela, não corresponde à realidade. Mas a empresa afirmou que a empregada já havia recebido 7 advertências em 7 meses de trabalho e que voltou a faltar injustificadamente 2 dias no mês em que foi dispensada. O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no Rio Grande do Sul, manteve a sentença que havia reconhecido a falta grave da empregada. A Parque Brasil recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. A 8ª turma observou que a súmula 171 do TST estabelece expressamente que as férias proporcionais não são devidas nas situações em que há dispensa por justa causa. Também lembrou que a Lei 4.090, de 1962, que criou o 13º salário, restringe o pagamento da parcela aos trabalhadores dispensados sem motivo justificado. A decisão foi unânime. Hoje é comemorado o Dia Internacional do Conservador Restaurador. No Supremo Tribunal Federal, existe um setor especializado que cuida das obras de arte, documentos históricos que fazem parte do acervo do Poder Judiciário. Restaurar para manter e mostrar a importância de cada fase histórica. Esse é o desafio da conservação de documentos, livros, móveis e objetos históricos. Cuidado com essa peça é muito importante, a história do nosso país, né? Ela traz a história. Então, assim, a gente tem que cuidar para o futuro, né? Para que as novas gerações tenham contato com ela. O trabalho exige técnicas e muito cuidado. O meu trabalho, ele é um trabalho nobre, sabe? Um trabalho de construção, né? Um trabalho que ele recompõe. E, então, dá uma satisfação muito grande quando eu vejo que está finalizado e ele vai poder voltar totalmente estabilizado para o lugar original. Aqui no Supremo Tribunal Federal, muitas obras de arte, móveis e documentos antigos fazem parte do acervo histórico do Poder Judiciário. E para manter esse acervo, há um setor especializado em conservação e restauração. A prioridade é recuperar as obras do primeiro andar do edifício sede do STF até a abertura do ano judiciário no dia 1º de fevereiro. E a primeira etapa de restauração já está quase concluída. Não é um patrimônio do STF, mas é um patrimônio da humanidade, né? Que está dentro de um bem que é patrimônio da humanidade, né? Então, vai ser com muita honra que a gente vai poder voltar a receber o público externo nas nossas visitas, no nosso próprio museu, para poder novamente
ter essa honra, ter esse prazer de compartilhar conosco itens tão bonitos, né, e que tem tanta importância, né, para o nosso povo, para a nossa sociedade. Parabéns a todos os restauradores, principalmente os daqui do Supremo Tribunal Federal, que estão tendo esse trabalho árduo, né? Principalmente após a invasão do dia 8 de janeiro. Parabéns e fica aqui a nossa homenagem a todos eles. Hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Eu te espero amanhã na edição especial do Jornal do Sábado. Até lá. Tchau, tchau.